Neste vídeo, a intenção é revisar o que vimos na aula anterior, então ele vai servir mais como um lembrete ou um reforço de coisas que nós já vimos. E a foto que nós vamos utilizar para este exemplo prático é essa terceira imagem, que você vai ver que é mais ou menos uma silhueta de um lobo. E aí nessa foto, o que a gente vai fazer é uma edição, né? Vamos realmente fazer um tratamento de imagem para deixar essa imagem o mais nítida e atraente possível. Então, para a gente fazer esse primeiro procedimento, nós vamos utilizar na aba Ferramentas a opção Ajustar Imagem, que é essa primeira opção. E nós vamos fazer ajustes em brilho, contraste, saturação, atmosfera, realce, sombras e calor, de acordo com cada valor, para que eu consiga obter esse depois que está aí na tela para vocês. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou observar a imagem e eu vejo que ela tem tons muito opacos, né? Que é o que a gente chama de uma baixa taxa de contraste. Então, para mim poder já de cara melhorar essa fotografia, dar mais contraste, né? E aí, para eu poder fazer isso, eu venho com o dedo, né? Arrasto para cima e para baixo, né? Através de gestos, para mostrar as opções. E modifico os valores de contraste para a esquerda e para a direita. Para a esquerda, para menos, e para a direita, para mais. Então, seleciono o contraste. E como eu quero acrescentar contraste, né? Dar mais diferença nessas cores, né? Você vê a diferença aqui. Né, dá uma separação maior nesses tons, nessas cores, né, que mal se vê. Então vou colocar um valor mais ou menos aproximado do 40 e vou modificar as opções em atmosfera, né, se eu aumento e se eu diminuo. Não sei se você consegue perceber, mas através do zoom, quanto mais atmosfera você coloca, ele cria um efeito que a gente chama de HDR, né, que é aquele compensar, né, de tons claros e escuros, né, e sombras, para fazer uma imagem 100% nítida, que às vezes dá certo, às vezes não dá. Então você vai ver de acordo com o uso se realmente cabe para a foto. Neste caso, eu acredito que é algo que não vai dar certo utilizar o ajuste de atmosfera. Mas o que eu posso fazer também para melhorar tudo isso? Então, quando se tem tons muito brancos, né, que é esse caso, assim, um acinzentado, né, tons muito opacos, você modificar o realce ajuda bastante nessa taxa de contraste, né? Nessa melhoria de separação de tons. Então o que eu vou fazer é aumentar o realce nessa foto, para deixar ela assim mesmo um pouco mais branca, e modificar um pouquinho os valores de sombra para menos. Eu acredito que por aqui são só essas as alterações. Não vou modificar o brilho. Vou aplicar esses ajustes, né? E vou para a ferramenta principal, que eu acho que é a que deve ser utilizada com mais frequência e com mais cuidado também, que é a ferramenta Detalhes. E o que ela faz? Né? Ela acrescenta detalhes. Né? Se você notar, por mais que você consiga observar que há o lobo, que há essa área, né, essa grama congelada, esse espaço frio, você de longe não consegue ver muito bem onde começa e termina cada coisa. Então essa opção de detalhes, né, você tem as opções de estrutura e de aumento de nitidez. E aí eu vou dar um zoom aqui para a gente poder acompanhar melhor. E quando você acrescenta a estrutura, olha só como fica toda a textura, né? Ela como a gente pode dizer, ela ganha um destaque, né, a mais. O pelo, a grama, né? E quando eu diminuo esse valor, ele praticamente apaga, né, todas as coisas, né? É como se o que você vê são apenas sombras. Então, se a intenção for essa, tranquilo. Mas como que eu quero é deixar algo mais nítido, mais visível, né, mais bem estruturado aos olhos, eu vou aumentar a estrutura, né, dar mais estrutura para essa imagem.
Vamos ver aqui o antes e o depois, né? Olha só. Isso depois do acréscimo de estrutura, né? Sem e com. Para fazer esse acompanhamento do antes e o depois na edição, você clica nesse retângulozinho que está aqui no cantinho. Para fazer esse acompanhamento, né? De como ela estava e de como ela está ficando, né? E aí, para acrescentar um pouquinho mais de nitidez, eu vou dar um aumento de nitidez. Dá o zoom. Essas coisas só dá para ver se você realmente der zoom. Então, se eu amenizo essa nitidez, opa, não tem como, né? Já que é um aumento, ele só aumenta, então eu só consigo trazer para a direita. Aí eu já acho que não cabe, né? Porque se você observar, a imagem, por ela não ter, né, sido, por não ser a imagem original, né, vamos dizer assim, por ela já ter uma perda de qualidade, se eu fizer isso ela vai ficar ainda mais fragmentada, né? Você vê que aparecem muitos defeitos, mas é claro que só no zoom, né? De longe, né, você só vai ver melhoras, né? Mas ao aproximar essa imagem, você vai ver alguns defeitos. Então, neste caso, a única alteração que eu vou fazer é em estrutura. Então, eu acredito que assim a imagem está conforme eu planejei, né? Mas aí para você ver melhor como que tudo isso aconteceu, você pode fazer uma análise pelo histórico de edições, né? E é importante entender aonde eu consigo visualizar isso, porque posteriormente iremos utilizar em uma próxima aula. Então você vem nessa abazinha que está aqui em cima, destacada, né, que é a camada de edições. Você clica nela e ele vai te dar essa opção de ver as edições. E aí nesse ver edições ele vai te mostrar as ferramentas que você selecionou e modificou. Então eu posso ver como a foto era no seu formato original, como ela fica ou como ela ficou, né, depois de eu fazer alterações na ferramenta ajustar imagem, e também ver como ela ficou no pós-edição da ferramenta detalhes. Então você consegue ter este acompanhamento de acordo com tudo que você alterou na imagem. E é isso. Salvar a imagem. Até o próximo vídeo.